Bom dia a todos. Hoje, dia 14 de julho de 2021, nós teremos uma reunião dedicada ao tema dos transplantes renais, que será coordenada pelo professor Marcelo Lopes de Lima. Professor Marcelo. Bom dia, professor Cássio. Bom dia a todos. Então, vamos dar início à reunião. Hoje, a abordagem do cálculo no rim transplantado, um tema que começa a ficar cada vez mais frequente devido ao número de transplantes que tem aumentado ano a ano. Ivan, com a palavra. Ivan, nosso R5. Vamos começar com os casos, então, de discussão. Depois a gente vai fazer o crossfire do Ivan com o Jefferson. Vamos lá, Ivan. Bom dia. Pode começar. Som. Já estou compartilhando minha tela aqui, só um segundinho, professor. Tá, jóia. Então, vamos lá. Todos estão vendo? Perfeito. Então, tá ok. Então, bom dia a todos. Meu nome é Ivan Selegato e hoje nossa reunião especial com o Crossfire, em que será abordado o tema de abordagens da litíase no rim transplantado, seja ela anterógrada versus a retrógrada. E como primeiro caso, uma paciente de 58 anos, sexo feminino, vem à nossa unidade de emergência referenciada da Unicamp por conta de febre há 15 dias. De antecedentes pessoais importantes, essa paciente era transplantada renal, doador cadáver, há 4 anos, era hipertensa, diabética tipo 2, obesa e com síndrome metabólica. Muito bom. Ivan, só para dar um enfoque principal, vou aproveitar a Natália, que está aqui na reunião. Natália, nossa R4. Natália, transplantado, chegou ao pronto-socorro com esse quadro que o Ivan acabou de colocar. Qual seria a sua conduta inicial? O que você pensaria? Você vai estar indo para o PS, o que você já vai pensando que pode ser? Bom dia, professor. Bom dia a todos. Bom, paciente transplantado que chega com febre, claro que primeiro a gente tem que fazer uma história aí mais detalhada, ver se ela tem outros sintomas associados, dor, algum outro comemorativo aí, hematúria. Mas eu ficaria preocupada, principalmente, que ela pudesse estar iniciando aí um quadro de rejeição ou um quadro infeccioso. Perfeito, perfeito. Então, você vê que a gente já está focando aí o quadro de rejeição, processo imunológico que pudesse dar essas manifestações, ou um quadro infeccioso, colocando aí em risco a vida também do paciente, talvez exigindo uma resolução nossa. Ivan, você pode ajudar a Natália aí com mais alguma informação? Sim, senhor. Então, realmente, era uma paciente transplantada já há 4 anos, fazia uso de alguns imunossupressores, os mais clássicos, com micofenolato, ciclosporina e prednisona, e fazia também uso de 3 antihipertensivos e tinha uma hipertensão controlada. Como história prévia, ela relatava que aproximadamente 5 dias, ela iniciou um quadro febril, aferido, colocou o termômetro e evidenciou uma temperatura de 38,1 graus. Também estava associado a inapetência, náusea e mal-estar geral. Não tinha nenhum outros comemorativos de sintomas gastrointestinais e notou consideravelmente uma diminuição do volume urinário associada, segundo ela, a uma urina mais concentrada. Então, como eu disse, ela não tinha dor abdominal, nem em flanco e também negava hematúria. Complementando, olha, a gente já respondeu parcialmente o que a Natália havia falado. Marina, você é a outra R5 aqui, a Natália vai... Marina está presente? Vamos ver aqui. Acho que ainda não chegou. Jefferson, o Matheus, deixa eu ver se o Matheus está aqui. O Matheus ainda também não chegou. Jefferson, vamos... Eu tô por aqui. Tá aí, perdão. Eu estou no perfil da urologia, se o senhor quiser, pode falar pronto aí na pergunta. Você está camuflado aqui no reunião. Matheus, então vamos lá. Eu estou aceitando o pessoal aqui, dando o Ivan. Tá jóia, tá jóia.
Matheus, a Natália vai discutir o caso com você, então você já tem mais algumas outras informações. Você já vai delineando alguma coisa, você pensa em algo diferente, o Ivan está colocando aqui o exame físico. O que você pode complementar? Então, professor, essas duas informações, elas são, essas duas hipóteses diagnósticas da Natália, elas são realmente importantes, né? Principalmente em relação à parte de infecção. E, assim, uma informação que eu não sei se ela tem prévio, na verdade, são duas informações que eu gostaria. Primeiro, essa paciente, ela ficou com duplo J após o transplante? É uma pergunta a se responder. A segunda ela tinha refluxo associado? Né? Será que essa foi o primeiro episódio de infecção? Que nós sabemos que essas duas questões, elas podem estar relacionadas a infecções nesses pacientes, né? Então, são duas coisas que eu acho que a gente precisa ver. Um ultrassom seria um bom exame de imagem, assim como uma tomografia. Uma vez que ela esteja no pronto-socorro, uma tomografia, nesse caso, para mim, seria preferível. Muito bom. Ainda na parte de exame físico, deixa eu perguntar aos dois. Surpreende o transplante não dor antes de o Ivan ainda continuar a apresentação? Natália e Matheus. Qual seria a explicação de, normalmente, o transplante não doer? Não surpreende. Então, senhor, a gente sabe que o transplante... a gente sabe que o transplante, ele é denervado, né? Quando a gente faz a cirurgia de captação, ele é todo denervado. Ele vai doer em casos em que você tem uma distensão da aponeurose, em que ele aumenta muito de volume, por vezes, num processo infeccioso em período mais avançado, ele possa ter isso, mas a gente vê que a paciente, apesar de estar em regular estado geral, ela está com uma leve taquicardia, mas a pressão mantida, né? Então, nesse momento, para mim, não surpreende, não. Tá. Isso aqui é um bom aspecto que muda muito, viu, Natália e Matheus? O Matheus já colocou aqui a denervação do rim, o paciente pode ter um cálculo descendo pelo ureter, ele não tem manifestação. E a segunda coisa, não podemos esquecer, o paciente usa corticoide. O corticoide tira muita manifestação infecciosa. Eu já vi casos de paciente com apendicite, tinha até coleção intraabdominal, e tem pouca manifestação, quase nada. Vamos lá, deixa o Ivan seguir, e vou lembrar aqui do ultrassom que o Matheus sugeriu. Vamos, Ivan, como é que estava a paciente? Vamos lá, então, já no exame físico, essa paciente apresentava irregular estado geral, porque não estava comendo, estava tendo bastante náusea, mas quando pensando num quadro séptico, né, que ela relatava uma febre de 38 graus, associada a tudo, ela apresentava apenas uma taquicardia, com uma frequência cardíaca de 105, mas estável hemodinamicamente, com uma pressão arterial de 130 por 55, saturando 98% em ar ambiente, e o abdômen apresentava-se sem nenhum comemorativo relacionado à dor. O enxerto era palpável na fossa ilíaca direita e também não apresentava-se distendido no local. As nossas condutas iniciais foi baseada justamente próxima do que todos aqui já falaram. Então, foram coletados exames laboratoriais gerais, principalmente relacionados também à urocultura e hemocultura, e reposição volêmica parciminosa, e passado uma sonda vesical de demora para a quantificação de diurese dessa paciente, visto que ela referia que havia diminuído. Então, além disso, foi introduzido... Pode continuar, perdão, pode. Ceftriaxona. Introduzido também o ceftriaxona por conta dessa suspeita desse quadro febril, isso é um quadro infeccioso. E aqui seriam justamente quais hipóteses diagnósticas que foram exatamente a que nós já fizemos, né? O senhor quer falar alguma coisa, professor? Eu queria colocar aqui, antes de pedir a opinião do Dr. Daniel Larran, da radiologia, que o Jefferson sugeriu o ultrassom e discutiu também da tomografia. Agora vamos ver a opinião do pessoal do grupo do transplante, que trabalha com a gente já há um bom tempo, professor Cássio Ricento e professor Adriano Fregonese, cada um com a sua opinião.
Cássio, nesse ponto, qual você acha que está muito inespecífico? Esperaria o ultrassom? Você tem alguma ideia diferente das que já foram colocadas? O Cássio saiu? Então, vamos, Adriano, professor. Não, eu estava com o microfone desligado, Marcelo. Uhum. Eu não tenho ideia diferente. Eu acho que aguardaria o ultrassom aí. Tá, perfeito. Professor Adriano, bom dia. Bom dia, professor Luciano. Então, eu também, eu sou da opinião do Cássio. Vamos aguardar os exames aí. Tá joia. Muito bom. Professor, doutor Daniel Larran, bom dia. Daniel, bom dia, Marcelo. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo jóia. Você vê que se foi colocado já em questão aqui, nós temos o ultrassom e a tomografia, né? O que você sugere para nós seria aí o... Nesse contexto, o retransplantado, o ultrassom vai muito bem. A proximidade do ultrassom da superfície cutânea permite que a gente avalie não só com o probe convencional, que é o convexo, né, para avaliação renal, mas também com mais detalhes, com um probe de alta resolução, aí, principalmente um linear, dá uma riqueza de detalhes em relação à presença de cálculos, presença de hidronefrose, suspeita de coleções relacionadas a uma eventual pielonefrite aguda. O ultrassom, ele tem uma vantagem sobre a tomo de permitir levantar a possibilidade de pionefrose, quando tem hidronefrose com conteúdo heterogêneo, com grumos, né? O que a tomografia não detecta, né? Vantagem da tomografia seria ajudar no diagnóstico de pielonefrite, tá? O ultrassom ele não é bom para isso, mas ao que me parece aí é uma das possibilidades, né? Uma pielonefrite. Então, para o diagnóstico, a tomografia tem vantagem em relação ao ultrassom. Diagnóstico de pielonefrite, das alterações infecciosas do parênquima renal, né? Seria mais o distúrbio perfusional, mas para isso a gente precisaria do contraste endovenoso na tomografia, tá? Então, eu iniciaria com o ultrassom, ele certamente vai nos dar muitas informações aí, e aí, se for necessário, se o ultrassom ainda deixar alguma dúvida, aí a gente pensa se dá para fazer uma tomografia com contraste venoso nessa paciente. Excelente. Eu acho que foi ótima a colocação, viu, Ivan, os outros residentes. Vocês vejam os estágios aí para a gente fazer o diagnóstico e a solicitação de exames, né? E a dica aqui que o doutor Daniel já colocou, a tomografia um pouco melhor para avaliação de pielonefrite, e o ultrassom vê até a presença de grumos, né, no sistema coletor. Isso também é importante no caso de um processo infeccioso. Você tem algum exame, Ivan? Vamos dar sequência. Sim, senhor. Vamos lá. Então, inicialmente, os exames laboratoriais já demonstravam aqui uma paciente com uma leucocitose de 17.000, associada a desvio à esquerda, e uma função renal comprometida, já com uma agudização. Ela tinha uma creatinina basal no sistema de 1,4, 1,5, e no momento ela estava com uma creatinina de 2,9 e uma ureia de 103. Então, só resumindo, então, essa paciente de 58 anos, com febre aferida, queda do estado geral e oligúria, transplantada há 4 anos, com um exame físico dentro do padrão de normalidade. O próximo exame que nós fizemos foi realmente o ultrassom, como o Dr. Larran especificou, e pensando nisso, foi evidenciado um fluxo arterial dentro da normalidade, uma relação córtico-medular preservada e também sem sinais de trombose. O que chamava a atenção era uma hidronefrose moderada, sem visualização de um fator obstrutivo. Então, eu vou devolver agora para o Jefferson, para o Matheus e para a Natália. O ultrassom está aí, o rim está com fluxo, provavelmente um quadro infeccioso, já está delineando mais nesse sentido. O Matheus levantou refluxo. É bom destacar que o Ivan já sondou o paciente, quer dizer, se já está drenando, se for o caso de um refluxo, um processo infeccioso. Para os dois agora aqui, diante dessa situação, a Natália
e o Matheus. Já tem o ultrassom, o paciente já iniciou o tratamento. O que vocês acham? Primeiro a Natália, vamos ver. Acrescenta alguma coisa ou para por aí? Não, nesse momento o ultrassom mostrou a hidronefrose, mas não foi visto o fator obstrutivo, né? Eu acho que é importante prosseguir a investigação atrás de algum fator obstrutivo que possa não ter sido evidenciado no ultrassom. Então, eu faria ainda a tomografia. Mesmo que fosse sem contraste com essa função renal prejudicada, mas eu faria a tomografia. Então, Natália, te chamou a atenção a hidronefrose, então você não ficou assim, vamos dizer, não te satisfez totalmente os dados fornecidos pelo ultrassom. Matheus? Professor, eu acho que nesse caso fica-se com a hipótese diagnóstica. As duas hipóteses diagnósticas, em parte, elas se mantêm, né? Eu manteria a paciente internada com uso de ceftriaxone, reavaliação diária, e a nefrologia tem que entrar em conjunto, uma vez que se pensa nessa disfunção de enxerto, né? Tá. Então, eu solicitaria a interconsulta deles para manter observação e internação em conjunto. Tá, joia, muito bom. Eu acho que tem que destacar uma coisa que o Ivan colocou, passou um pouco rápido. A urina no rim transplantado só vem desse rim. Então, houve uma diminuição importante do volume. A gente pode pensar só no processo infeccioso, mas como tem hidronefrose também, não esquecer de um fator obstrutivo, a Natália colocou. Você também, eu acho que talvez prosseguisse a investigação. Professor Adriano, professor Cássio. Adriano, você quer colocar mais alguma coisa? No momento, não. Cássio? Segue? Eu acho que segue, vamos ver. Tá, joia. Ivan? Agora, essa diminuição do volume urinário preocupa mesmo, né? Exato. Porque só a infecção também não explica tudo, né? Vamos ver o que o Ivan tem aí. Vai, Ivan. Professor, eu vou fazer uma pergunta para o doutor Daniel, aproveitando ele aqui. Lógico. Eu vi que a doutora Elba não está na sala, né, mas também caberia para ela. Quando nós temos uma hipótese diagnóstica aqui, obviamente, de um fator obstrutivo, né, já vendo a hidronefrose. Mas tirando isso, caso essa hidronefrose não fosse considerada, com o ultrassom, com o Doppler, ele consegue estimar a chance disso ser realmente uma disfunção de enxerto? Tem algum achado específico que pode nos remeter a isso, doutor Daniel? Oi, Ivan, sim. Usando o Doppler aí no exame de ultrassom, no enxerto renal, a gente procura os índices além de procurar, claro, sinais de estenose de artéria renal, trombose de veia renal e hidronefrose, que no caso foi encontrado, a gente avalia os índices de resistências das artérias intrarrenais. E se houver um aumento do índice de resistência, índice de resistência de mais de 0,8, isso é um indicativo, embora não específico, é um indicativo de disfunção aí, de rejeição, mas não é específico, tá? Então, esse é um achado. Aumento dos índices de resistência das artérias intrarrenais no Doppler. Ótimo, Perfeito. Boa informação. Obrigado, doutor Daniel. E você tem esses valores, Ivan? Era tudo normal dessa paciente, professor. Então. Não tinha nenhuma suspeita. Eu perguntei mais porque realmente na literatura mostra isso, e como o doutor Daniel falou, que embora não seja específico, vai ser confirmatório aí com a biópsia renal depois. E outro método também, que eu iria até perguntar para a doutora Elba, mas ela não está presente, seria o uso do PET, né? Que alguns artigos também citam a investigação não invasiva, pensando na realização do PET para avaliação dos pacientes com risco desse enxerto. Mas, então, okay. só complementando, acho que o doutor Daniel colocou é importante para a gente guardar nosso dia a dia, que a gente vê 1 tonelada de transplantados, o índice de resistência das artérias, quando pode sugerir rejeição, quando ele está aumentado. E outra coisa, o PET, eu não sou da área, mas ele fornece, assim, alguma coisa meio inespecífica, Ivan. Se tivesse uma concentração maior ali, ele fornece uma informação de um processo inflamatório ou infeccioso, tá? Ele, vamos dizer, tira um pouco a parte da rejeição, mas ele captaria mais diante de um processo infeccioso. É um exame que você pede aí até para localização
de focos de processo infeccioso, né? Então, nesse ponto, ele poderia captar bastante aí no rim. Segue, então, o que a gente tem? Vamos lá. Perfeito. Diante desse achado do ultrassom, então, foi solicitado aqui uma tomografia. Tá aparecendo para vocês aí? Ainda não, só que você pediu a tomo, sem contraste. Tá ok, então. Agora sim. Então, aqui, a tomografia sem contraste. E foi realizado o exame não contrastado, visto que esse paciente já tinha sinais clínicos e realmente uma disfunção importante do enxerto, já com uma agudização da função renal, o dobro de creatinina e já com história de oligúria. Na tomografia, realmente, um exame um pouco mais preciso para a gente visualizar esse fator obstrutivo e deu para confirmar uma presença de um cálculo no ureter distal do enxerto de aproximadamente 8 milímetros. Muito bom. Deixa eu só, continuando o raciocínio do Dr. Daniel. Daniel, te surpreende o ultrassom não ter visto o cálculo e agora a tomo viu? Isso é normal? Um complementa o outro? O que você acha? Me surpreende, Marcelo. O acesso ao rim transplantado e todas as suas estruturas é bem mais fácil. Interior, né? É bem mais fácil pelo ultrassom aí do que um rim nativo e o seu ureter nativo em toda a sua extensão, né? Um rim nativo e no ureter nativo a gente tem as alças ali na frente, depende do biotipo do paciente, mas no rim transplantado isso está bem superficializado, que facilita. Um outro detalhe, ao identificar a hidronefrose, o operador do ultrassom tem a obrigação de esgotar a avaliação e ter certeza de que não tem nada obstruindo ali, seja compressão extrínseca, um espessamento da parede do ureter, ou mesmo algo intraluminal, né? Um fator que pode ter dificultado essa avaliação é o fato dela não conseguir ter a repressão vesical adequada, tá? A gente precisa de um pouco de urina na bexiga aí para criar uma janela para identificar o cálculo, e eventualmente isso pode ter dificultado, tá? Okay. Mas o esperado seria realmente ter encontrado esse cálculo no ultrassom. Perfeito, não, tá ótimo. Agora voltando para o Matheus e para a Natália. Natália, diante desse quadro, um provável processo infeccioso, tem um cálculo obstruído, tem hidronefrose. Você é a R4 do PS, o que você acha? O que a gente tem que fazer agora? Bom, nesse caso a gente precisa desobstruir, né? Uma paciente com uma pielonefrite obstrutiva, e aí a gente precisa desobstruir. Se a gente conseguir passar um duplo J, acho que seria o ideal, mas a localização ali do implante pode dificultar um pouco, às vezes pode precisar fazer uma nefrostomia, mas de qualquer forma a gente precisa de alguma forma desobstruir. Tá, ok. Diante disso, o Matheus vai entrar você no procedimento. Matheus, na sua experiência de um ano a mais, você pensa o quê? Qual a via que você vai começar o procedimento? Matheus? Senhor, nesses casos, a gente inicia a via endurológica, né, pela uretra da paciente mesmo, com cistoscópio, e tenta visualizar a localização do implante ureteral. A gente sabe que, às vezes, um cistoscópio semi-rígido, o cistoscópio rígido que nós temos, essa localização ela pode ser dificultada por causa do local do reimplante ureteral, né? Às vezes fica muito na região do fundo e tal. Um artifício que a gente tem que deixar em sala antes de esgotar a parte do cistoscópio é usar o cistoscópio flexível. Às vezes ele dá mais ângulo para a gente conseguir passar o fio guia. Mas com certeza, antes de levar esse paciente para o centro cirúrgico, tem que ser explicado que vai ser tentado esse tipo de procedimento, mas que não dá para descartar 100% a possibilidade de nefrostomia, né? E não deve ser uma nefrostomia muito fácil de ser feita, apesar dela ter hidronefrose no rim transplantado, a gente tem que ir com bastante cuidado para evitar o hilo, né? Evitar a perfuração de pelve e outras complicações que podem levar até a perda do enxerto. Entendido. Então, vamos agora só voltando. Perdão, desculpa, você falou mais o quê?
Deixa eu Não, voltar. não, é só isso que a Natália falou mesmo. Tá. Não, os dois estão ótimos. Eu acho que o raciocínio é isso mesmo. Queria só voltar aos coordenadores. Vamos ver, um dia está o Adriano, outro dia o Cássio. Vamos ver. Adriano, qual a sua conduta, qual a sua via inicial? Sem dúvida nenhuma, até pela diminuição de risco, seria o que o Matheus falou, tentar passar um duplo J aí, tirar ela desse quadro séptico, e aí depois a gente pode resolver o cálculo. Agora, pode ser que não consiga realmente, você não consiga passar o fio guia, não consiga passar esse duplo J, e aí você vai ter que fazer uma drenagem através de uma nefrostomia percutânea. Assim, eu acho que Caiu o som. Eu acho que até... Voltou? Voltou. Eu acho que até... Voltou. Parou, professor. Então, não sei porque que está... eu digo que eu acho que é fácil. Talvez eu não compartilhe com a mesma ideia do Matheus. Porque o rim está dilatado e o rim ele é superficial. O único problema é que esse rim está deitado. Então, a gente acaba não fazendo a nefrostomia na linha de Brodel. E ali, nesse rim deitado, qual que é o problema? Você pode pegar uma interlobar. E essa interlobar, ela vai sangrar muito. Eu acho que é difícil a gente pegar o hilo. Você vai ter um controle aí, através do ultrassom, porque a via de acesso seria através do ultrassom. Então, é esse que é o medo que eu teria. Então, de preferência por baixo, não tendo jeito, vai ter que fazer uma nefrostomia guiada pelo ultrassom. Perfeito. Professor Cássio, também você no dia a dia de batalha, esses meatos são fáceis, já vai direto na nefrostomia, complementa alguma coisa do Adriano, o que você acha? Não, os métodos não são fáceis. Acho que um aprendizado para os residentes aí no momento que estiver fazendo o reimplante ureteral no transplante, sempre pensar na eventual possibilidade de ter que ser reabordado. E, nesse sentido, evitar fazer no domo, no teto da bexiga, procurar fazer na parede lateral da bexiga. Fica um pouco mais difícil para fazer o reimplante ali na hora, mas pensando aí numa eventual reintervenção, facilita muito. E isso, às vezes, acaba passando despercebido. Agora, eu tentaria por baixo também. Quanto à nefrostomia, nós já vivíamos algumas nefrostomias em transplante, nós já tivemos acidentes vasculares com nefrostomia, eu me lembro, há muitos anos atrás, até uma punção que o sangue esguichou no foco, e foi um caso terrível, né, Marcelo? Sim. Mas o problema maior da nefrostomia, eu acho, é que é o paciente imunossuprimido, e aí você cria ali uma porta de entrada, e a chance desse rim infectar e evoluir para a transplantectomia, da vivência que nós temos nos casos de nefrostomia aí na Unicamp, é muito grande. Infecção fúngica secundária, então tem que tentar a todo custo fazer retrógrado isso. Perfeito, perfeito. Acho que esse é o ponto que nós chegamos, a discussão de uma via ou outra. Acho que eu vou chamar, então, para a discussão, os nossos residentes, Ivan Selegato, Jefferson Moreira, que vão discutir as duas vias de abordagem, a anterógrada por percutânea, a retrógrada via endoscópica ureteral. Vocês têm a palavra, então, agora, para a gente fazer depois uma discussão final. Vocês vejam que é realmente um caso importante aí que as duas coisas a gente tem que ter em mente na abordagem desse paciente. Vai lá, Ivan. Bom, ok. Obrigado, professor. Então, vou passar a palavra para o Dr. Jefferson Moreira, que vai defender a abordagem retrógrada. Tá ok, Dr. Jefferson? Tudo bem, doutor Ivan? Bom dia, então. Bom dia. Meu nome é Jefferson Moreira, sou R4 da Urologia. Então, eu vou defender aí essa abordagem retrógrada da litíase no rim transplantado. Pode passar, por favor, Ivan? Começando, então, com uma introdução, é um assunto, a litíase no rim transplantado é algo ainda pouco prevalente, tem aí a sua incidência variando de 0,2% a 6,3%, dependendo aí das séries que são encontradas. E se apresenta como um assunto muito importante, principalmente dessa dificuldade de diagnóstico, né?
justamente como o doutor Marcelo explicou, devido ao uso do corticoide, da localização extra-anatômica desse rim e da denervação do rim transplantado, a gente perde muitos parâmetros clínicos para diagnóstico de pielonefrite, caindo aí, né, nas possibilidades. O que devemos desconfiar disso é na presença de um quadro de ITU e oligúria, justamente esse caso aí que nos foi apresentado. Como formas de tratamento aí, né, nós temos os procedimentos minimamente invasivos atualmente por meio da endodurologia e sempre devemos aí levar em consideração o tamanho do cálculo também, é um fator que deve ser levado, é um fator importante. E aí nós temos como opções aí de tratamento desde da litotripsia extracorpórea, que pode ser utilizado nesses rins, passando aí pela via retrógrada por meio da ureterorreno flexível ou mesmo pela via anterógrada por meio de percutânea, micropercutânea, passando aí o nefroscópio flexível. Pode passar, por favor, Ivan. Ivan? Pode passar, por favor? Então... Já, eu passei já. Beleza. Ok. Então, vou iniciar primeiro por esse artigo, que demonstra aí que a ureterorreno flexível como uma nova forma e tentando defender o uso dela para todos os cálculos menores de 1,5 centímetros aí nesse rim transplantado. Né, um artigo aí publicado em 2021 na Journal of Endourology e que vai avaliar aí um número de mais de 20 pacientes aí com cálculos em diversas localizações, sejam renais, seja no ureter proximal, distal, né, e que demonstra, né, aí, como a gente pode ver na quarta coluna, um nível de complicações no intraoperatório beirando a zero, né? Realmente aí nesses casos não houve qualquer complicação no intraoperatório, apesar do autor admitir que em alguns pontos foi difícil realmente a cateterização do ureter, mas que em todos os casos houve sucesso após uma persistência, o que para ele justificava e valia a pena para o paciente do que realizar uma punção, né, correndo todos os riscos aí, como o Dr. Cássio colocou. Né, em complicações pós-operatórias ainda houve um pequeno grau de complicação aí, em que basicamente variava da dor do paciente, né, que aconteceu devido ao catéter duplo J foi implantado após, e somente um paciente necessitou aí de um retratamento, né, do futuro, mas um ano após o segmento, que não é um cálculo. Então, realmente, todos os pacientes ficaram stone-free, nenhum apresentou cálculo residual, tendo uma resolução aí bastante significativa, principalmente para cálculos menores de 1,5 centímetro. Pode passar, por favor, Ivan. Ainda relacionado à eficácia do tratamento, que é algo que, né, a gente deve aí pôr para essa discussão, esse outro artigo aí que vai falar, que foi publicado na Slovenian Journal of Urology em 2006, um total de 28 pacientes foram avaliados, né, e no questão do acesso retrógrado, né, 100% dos pacientes foi conseguido o acesso retrógrado. Nesse estudo foram avaliados também pacientes com estenose ureteral, e nesses pacientes de estenose ureteral realmente não foi conseguido o acesso retrógrado, tá? Mas excluindo esses pacientes, todos conseguiram ficar ainda sem cálculos, tá? Pacientes sem cálculo residual nos próximos 2 anos, e nenhum dos pacientes apresentou nem sequer ITU, né, devido ao uso, mas os catéteres foram retirados precocemente após 3 semanas. Pode passar, por favor, Ivan? Esse outro artigo, também publicado em uma experiência de 30 anos, né, em rim transplantado no European Urology em 2018, avaliou aí um número grande de pacientes e em diversos tamanhos de cálculo, não somente parando, como a gente viu lá com o e-mail, mas também trabalhando com pacientes com cálculos inclusive acima de 2 centímetros, apesar do número ter sido menor, e nesses pacientes acima de 2 centímetros a preferência realmente foi pela via percutânea, né? Mas mesmo nos que foram feitos, a gente viu uma taxa stone-free, pacientes sem cálculo residual após o procedimento aí, chegando a 100% desses pacientes não apresentaram, somente um paciente com cálculo menor de 1 centímetro novamente apresentando recorrência, né? Então, acho que assim, com esses 3 artigos, eu consigo demonstrar que a eficácia do procedimento é alta, devemos dar preferência principalmente para cálculos pequenos, e mesmo com alguma dificuldade técnica de cateterização do ureter, devemos persistir, porque a gente vai acabar conseguindo, seja com aparelho flexível, né, ou mesmo para cateterização com o uso do cistoscópio. Pode passar, por favor, Ivan?
Agora, vou tentar explicar por que existe essa desvantagem, né? Portanto, existe uma vantagem pela via retrógrada, com ausência de complicações, e agora vem o grande problema aí da via percutânea, que são as complicações que podem acontecer, né? Nesse artigo aí publicado em 2013 pela Urology, que foi questionar se é seguro utilizar a abordagem percutânea para rins solitários. Deixar claro que nesse artigo não foi utilizado somente rins transplantados, mas que eles corresponderam aí aparentemente 40% dos casos que foram, né? E nesse rins transplantado, nós tivemos aí 59% dos casos houve resolução completa. No entanto, ainda 20% precisou de alguma abordagem por meio retrógrado para poder resolver completamente. Então, além de causar complicações, a gente vê que a via percutânea pode cursar com não resolução completa desses quadros. E as complicações, né? Chamam muito mais atenção as complicações aí na via percutânea, em que nós tivemos 13% de complicações moderadas, pacientes inclusive precisando de transfusão e ficando com a nefrostomia, apresentando aí urosepse no pós-operatório, né, inclusive com necessidade de antibióticos de largo espectro, e ainda 9%, né, acabaram complicando quando foi descido com flexível, né, por via anterógrada, complicando aí com estenose ureteral, evoluindo aí com oligúria no pós-operatório. Pode passar, por favor, Ivan. E, por fim, eu vou apresentar essa revisão sistemática, que foi publicada na Journal of Urology em 2020, em que é colocado aí as complicações de cada procedimento, né? Quantos foram utilizados e as complicações que foram acontecendo. Podemos ver aí que na ureterorreno realmente pode acontecer aí a presença de febre, de sepse nesses pacientes, aí por volta de 9,6% que foi encontrado, apesar que isso foi somente de febre no pós-operatório, a complicação por meio de infecção chegou aí somente a 3,4%, enquanto pela via percutânea, seja mini percutânea, que são as dois primeiros aí que são destacados, a presença de febre chegando aí a 17%, e 8% na percutânea, com presença de infecção urinária chegando a 20% no pós-operatório, inclusive com presença de coleção nesse rim transplantado de 5% no pós-operatório. Portanto, assim, fica claro que a percutânea cursa aí com bastantes complicações. Portanto, pode passar, por favor, Ivan? Nós vemos que a ureterorrenos por via retrógrada é um método de elevada eficácia, tem um nível de dificuldade, vamos colocar aí similar, porque o acesso é um pouco mais difícil também, né, devido à cápsula que se forma ao redor do rim. A cápsula torna um pouco mais difícil o acesso aí pela via retrógrada na punção desse rim transplantado, e que a ureterorreno aí por via retrógrada com mínimas complicações e que, portanto, deve ser o método preferível para a abordagem desses cálculos. Obrigado. Muito bom, Jefferson. Ivan, agora defender a via anterógrada. Muito bem. Parabéns, Jefferson, pela apresentação. Então, como eu já me apresentei, meu nome é Ivan Selegato e eu vou vou falar um pouquinho sobre a abordagem anterógrada agora da litíase no rim transplantado. Então, um pouquinho mais como o Jefferson já falou, para não ser repetitivo, existem 3 padrões de abordagem desse rim, que seria a litotripsia extracorpórea, a ureterorreno, seja ela semirrígida ou flexível, e a nefrolitotomia percutânea. Obviamente, quando se baseia-se numa abordagem retrógrada, essa abordagem ela fica restrita a somente um desses 3, que seria a ureterorreno flexível ou a semirrígida. E, atualmente, é visível o uso somente da ureterorreno flexível devido à dificuldade de encontrar o meato e a progressão do aparelho na semirrígida. Já quando nós conversamos sobre uma abordagem anterógrada, atualmente, tanto a utilização da nefrolitotomia percutânea com os mini nefroscópios ou com o nefroscópio convencional, além delas, também é possível a utilização de pequenas dilatações para a utilização do ureterorreno semirrígido e também do flexível. Isso também, ou seja, nós podemos utilizar 2 desses padrões. Quando conversamos sobre algum método terapêutico, vou abordar aqui, então, a eficácia e a segurança dessa abordagem. Por que a anterógrada? Primeiro que não existe uma diferenciação entre ou recomendação específica de anterógrada ou retrógrada nos guidelines americanos, no americano e também no europeu.
Quando se leva em conta o guideline europeu, ele possui um guideline específico para transplantes renais, e neste momento nós visualizamos aqui que o nível de evidência na abordagem anterógrada e retrógrada é a mesma, seja ela por heteroscopia ou por nefroscopia. E, obviamente, para cálculos maiores que 20 milímetros, a nefrolitotomia percutânea, ela provavelmente deve ser a de escolha. Então, minha primeira pergunta é se esse tratamento é eficaz. Para responder isso, temos que avaliar a acessibilidade, a taxa de stone free e as taxas de reabordagem desses pacientes. Com relação à facilidade de acesso, o ureter do rim transplantado nitidamente está numa posição desfavorável para o acesso da via retrógrada. Se formos considerar a vida como ela realmente todos nós já tivemos dificuldade e, na grande maioria das vezes, não conseguimos cateterizar até mesmo com o fio guia, utilizando seja o aparelho semirrígido ou o aparelho flexível. Seja porque esse fio guia ele forma um kink, pode ter uma estenose naquele meato, então existe uma dificuldade. Ao contrário disso, na via percutânea, nós temos um rim nitidamente exposto, ou seja, ele está numa posição pélvica, com uma localização superficial, principalmente no paciente em decúbito dorsal, ou seja, evitando outras posições e que talvez dificultassem. Só para evidenciar essa facilidade de acesso, nesse artigo publicado no American Journal of Transplantation em 2003, foram avaliados 42 mil transplantes renais numa base de dados dos Estados Unidos e foi evidenciado que a abordagem percutânea, ou seja, de maneira anterógrada, ela foi 2 vezes maior do que a ureteroscopia de maneira retrógrada. Ou seja, existe uma opção pela abordagem anterógrada percutânea. Quando levamos em conta a taxa de stone free, nesse artigo publicado no Journal of Endurology, que foi justamente pacientes submetidos à percutânea de 82 até 2005, 16 pacientes foram avaliados e todos eles foram dilatados com até 30 French. E já neste momento foi visualizado uma taxa de 87% de stone free. Nesse momento que eu acabei avaliando mais de 15 artigos de 2000 até hoje, 2020, e não encontrei nenhum artigo que mostrava uma taxa de stone free menor que 85%, visto até como o Jefferson abordou, de 59%. Aquele artigo ele tem um viés muito grande, que obviamente o Jefferson está defendendo, mas que ele é em pacientes com rim solitário, ou seja, a abordagem percutânea de um rim na loja habitual, no flanco, é bastante diferente de uma abordagem do rim transplantado, que até mesmo como o Dr. Daniel Lahan falou, ele está bem superficial e tem uma facilidade muito grande, inclusive com o uso do ultrassom para evitar complicações. A taxa de stone free nesses 2 artigos, um publicado no Journal of Endurology em 2012 e o outro no Endurology and Stone, publicado em 2008, mostrava aqui também uma taxa de 100%. E na maioria das vezes, e digo de quase todos os artigos que li, a taxa de stone free é 100% quando existe uma abordagem percutânea. Nessa amostra da direita foram mais de 15 pacientes e, interessantemente, que não foi utilizado apenas a nefrolitotomia percutânea com o nefroscópio convencional. Foi utilizado também o ureterorreno com uma dilatação mínima e tanto ele flexível quanto ele semirrígido. E, obviamente, todos eles apresentavam um controle radiológico, mostrando e evidenciando essa taxa de stone free, diferente da ureterorreno com abordagem retrógrada, que acaba tendo por volta de 75%, podendo chegar até menos, devido à dificuldade de acesso. Então, quando eu me pergunto, esse tratamento é eficaz? Sem dúvida nenhuma, ele é mais eficaz do que a abordagem retrógrada. Quando eu pergunto se esse tratamento é seguro, fica aqui justamente a defesa que o Jefferson também utilizou, de risco de sangramento e lesão de órgãos adjacentes. É visto, como eu já disse, o uso do nefroscópio no passado, de 24 French, 26 French, com uma necessidade de dilatação intensa, até 30. Contudo, atualmente, já existem pequenas abordagens, seja com mini nefroscópio, super mini nefroscópio, e o uso dos dilatadores, seja ele com balão ou amplates também, mas com calibre reduzido.
Com relação ao risco de órgãos adjacentes, de lesão, obviamente que esse rim pélvico, ele propicia com que exista intestino sobreposto, e essa também é relatado nas séries. Contudo, nas últimas séries e mais recentes, inclusive digo de 2000 para cá, é praticamente zero a chance de lesão intestinal. Isso por quê? Isso é bem relatado também. Uma avaliação pré-operatória com uma tomografia de abdômen, seja ela com contraste ou sem, já vai nos dar indício e é uma ótima estratégia pensando na abordagem. Obviamente que atualmente também a ultrassonografia, por parte do urologista, realizar no centro cirúrgico ou até mesmo beira-leito, tem facilitado essa abordagem e ela é mandatória quando se pensa numa abordagem percutânea do rim transplantado e, obviamente, que também nos pacientes que são submetidos num rim que não é transplantado. E a associação dessas três características, da tomografia pré-operatória, ultrassonografia no intraoperatório, na hora da punção, e a associação da fluoroscopia, ela é imprescindível e faz com que o nosso procedimento tenha uma segurança absurda, chegando à taxa de praticamente zero risco de lesões. Com relação ao posicionamento, então, essa facilidade do paciente ficar em decúbito dorsal, aqui evidenciado justamente o rim que fica superficial na fossa ilíaca, a distância muito próxima da pele, então facilitando a visualização da agulha, inclusive da punção, e a associação da fluoroscopia combinando e gerando uma otimização e menores riscos para o paciente. Com relação ao risco de sangramento, já é sabido que nesse transplante forma-se um tecido reativo perirrenal, formando uma bainha fibrosa, e obviamente é relatado que talvez isso gerasse uma dificuldade de dilatação do trato e assim um risco de sangramento. Quando se leva em conta isso também, dessa fibrose perirrenal, é relatado que também que o nefroscópio rígido pudesse ser limitado à movimentação para a fragmentação do cálculo. Contudo, como eu já disse, estamos dizendo de uma abordagem anterógrada e pode ser utilizado ureterorreno flexível, cistoscópio flexível ou nefroscópio flexível, o que vai facilitar essa abordagem, inclusive para chegar até o ureter. Então, só para provar aqui com relação ao risco de sangramento, esse trabalho publicado também na International Urology and Nephrology, em 2011, mostrou esses 7 pacientes que foram submetidos à cirurgia percutânea e nenhum apresentou um sangramento considerável, também sem necessidade de transfusão. Nesse outro artigo que também eu já relatei acima anteriormente, mostrando a abordagem de mais de 15 pacientes com abordagem anterógrada e nenhum paciente foi necessário transfusão e também apresentaram pequenos sangramentos, inclusive nenhum deles foi necessário suspensão durante o ato. Agora, mais recentemente ainda, obviamente com o progredir da tecnologia, as mini percutâneas têm tomado espaço e nesse artigo publicado no British Journal of Endocrinology, 7 pacientes foram avaliados com cálculos nesses rins transplantados e, interessantemente, cálculos de 0,5 centímetros até 4 centímetros, podendo estar localizado tanto pélvico, ou seja, intrarrenal, e também nos ureterais distais. Todos eles foram tratados com uma mini percutânea, ou seja, foi feita uma dilatação de apenas 16 frames. E nessa dilatação foi passado um nefroscópio, um mini nefroscópio de 8 até 11 frames, e também ureteroscópios de 8 a 9 frames. E, obviamente, 100% de stone free, tempo médio de cirurgia menos de 1 hora e uma queda de hemoglobina desprezível de 0,5 gramas por decilitro e sem nenhuma transfusão de sangue necessária. Outro artigo mostrando a eficácia e a seguridade desse tratamento da mini percutânea, 15 pacientes avaliados com cálculos de 6 milímetros até 40 milímetros, sendo 7 pacientes submetidos a uma dilatação convencional de 30 French e 8 pacientes submetidos a uma dilatação de 14 a 16 French, ou seja, uma mini percutânea. E em todos eles, uma taxa de 100% de stone free, um tempo médio de próximo um pouco mais de 1 hora, uma queda desprezível de hemoglobina e nenhuma transfusão. Portanto, com toda essa evidência, esse tratamento, sem dúvida nenhuma, ele é seguro. Aqui vale ressaltar também que quando nós aqui estamos acostumados em pacientes normalmente infectados e com pielonefrite até relacionados ao caso. Nas séries americanas, europeias, a grande maioria das vezes não é nem tentado passar um catéter duplo J da via anterógrada. Todos os artigos
os pacientes são submetidos a uma nefrostomia realizada tanto pelo radiologista ou pelo urologista com habilidade, e atualmente todos estão tendo um treinamento adequado com ultrassom, e principalmente com os novos aparelhos e dispositivos de técnica de punção. E esses pacientes, além de facilitar uma nova abordagem, é mais seguro e mais prático para expor esse paciente do que numa anestesia. Então, por que não a abordagem retrógrada? Primeiro, porque esse ureter, na maioria das vezes, ele está implantado realmente na cúpula ou na parede anterior, o que dificulta a abordagem. Existe uma falta do suporte de tecido mole para justamente entrarmos com o fio guia ou com o aparelho semirrígido, propiciando assim uma maior chance de lesão. E na maioria das vezes essas inúmeras tentativas acabam culminando no que é mais efetivo e mais fácil, que seria a punção percutânea. Portanto, a abordagem retrógrada aumenta tempo de cirurgia, aumenta risco de lesão ureteral e aumenta e também aumenta a taxa de reintervenção e uma conversão para uma cirurgia percutânea. E para realmente provar que esse tratamento ele é eficaz e seguro, deixo 2 frases aqui do guideline de transplante renal da Associação Europeia, que seria que o acesso retrógrado aos rins transplantados ele é difícil e também, principalmente devido à localização anterior da anastomose e à sua tortuosidade. E, obviamente, para cálculos grandes ou até mesmo ureterais, o acesso percutâneo cuidadoso e a endoscopia anterógrada são os procedimentos mais favoráveis de escolha. Obviamente, fico aqui minha abordagem anterógrada como sendo algo mais clássico e também alguns poderiam dizer mais rústico e talvez mais agressivo, mas ela é bastante efetiva e atualmente com as técnicas minimamente invasivas, do ponto de vista de dilatação com os mini nefroscópios, abordagens com calibres menores taxas de sangramento e complicações e maiores índices de efetividade. Ao contrário disso, o Dr. Jefferson abordando com a abordagem retrógrada, percebemos que a abordagem flexível nem sempre é o mais eficaz e o mais efetivo. Muito obrigado. Congratulações aos dois, as apresentações muito boas. Eu acho que cada um que tinha a sua opinião balançou, porque as apresentações realmente do Ivan, do Jefferson, foram muito boas. Você fala, esse método é o melhor, cada um deles falando. Mas essa dúvida realmente existe. Antes de eu falar a minha opinião, vou ouvir 3 opiniões aqui, só para finalizar, que nós estamos nos 7 minutos finais, e poucas vezes eu vi um embate assim, tão equilibrado. Quero ouvir agora a professora Adriana, o professor Cássio e o doutor Osamo, professor Osamo, qual que fica a sua opinião, por onde você entraria? Adriano, primeiro. Ok, parabéns aos dois. Eu acho que existem algumas considerações que a gente tem que fazer da medicina baseada em experiência, não somente a medicina baseada em evidência, tá? E você viu que existem trabalhos que favorecem um e trabalhos que favorecem o outro. E já acho que, primeiro, nós não devemos seguir ipsis literis os guidelines, seja ele europeu, seja ele americano, pela experiência que esse grupo aqui da urologia da Unicamp tem. E eu vou explicar por quê. Primeiro que existe um bias muito grande aí que, de uma maneira geral, para quem é sensato, primeiro vai tentar, sim, a via retrógrada. E se porventura não funcionar, você vai para a anterógrada. Então, visto isso, você vê que você está de frente a casos mais difíceis e mais complicados quando você vai fazer a anterógrada. Então, logicamente, você vai ter mais complicação. Outra coisa, dizer que em 100% das vezes da anterógrada eu não tive problema nenhum. Isso é balela, velho. Isso aí, para quem já fez percutânea, principalmente em rim transplantado, uma hora ou outra você vai ter complicação, e as complicações são muito graves. Então, o que fica aqui é o seguinte, e que deveria estar no guideline, é que tenta primeiro o retrógrado, se deu certo, ótimo, as complicações que acontecem geralmente são pequenas, se é que acontece, e se porventura não teve jeito,
aí sim você vai para a via anterógrada, na qual é necessário um indivíduo de bastante experiência para evitar complicações maiores. Beleza, Adriano, muito bom. Professor Cássio? O Adriano já respondeu tudo, já resumiu. Eu acho que eu penso exatamente da mesma forma. Eu acho que a complicação, quando ocorre com a via anterógrada, ela pode ser devastadora. A gente sempre tem que tentar olhar aí para ver retrógrada. Tá, okay. Agora, a apresentação dos dois foi muito boa mesmo. É incrível que tem assunto publicado sobre esse tema até em quantidade, né? Eu achei bem interessante. Muito bom. Doutor Ossamo, sua opinião? Ossamo? Acho que o Ossamo saiu, Marcelo. Tá, joia. Olha, O Wagner está aí, ó, pode dar opinião também. Não, o Wagner, não tinha visto que estava saindo. Wagner, sua opinião rápida, você ficou por fim aqui. Anterógrado, retrógrado, bom dia. Marcelo, nós somos clássicos, fazemos sempre anterógrado, né? Mas eu acho que a gente tem que mudar a cabeça. Eu acho que o Adriano aí resumiu bem o que eu penso também, é de bom senso, bom tamanho hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, tentar primeiro a via retrógrada. Não conseguiu, aí sim a gente vai para a via anterógrada. Concordo e parabéns aos dois aí pelas apresentações, muito boas, viu? Olha, eu acho que foi um dos embates mais produtivos aqui que eu já vi. O tema parece esquecido, mas é extremamente importante, porque essa nova geração dos residentes, e a nossa também, cada vez mais vai encontrar no pronto-socorro casos muito parecidos com isso aqui. O número de transplantados está grande, a gente faz, em média, só aqui 150 transplantes por ano. E eu acho que fica de mensagem assim, nós temos que dominar as duas vias, dominar a retrógrada, dominar a percutânea, como o Ivan colocou, tentar usar aparelhos mais finos, foi bem colocado também, ter o ultrassom, essa nova geração de residentes deve dominar a punção por ultrassom, ela fica mais segura, a dilatação sempre bastante parcimoniosa, a vida como ela é, tem ureteres, como eu coloquei numa aula que eu dei no Congresso Paulista, tem ureteres fáceis, meatos ureterais fáceis e meatos não fáceis. Você encontrará aqueles que você consegue subir com o uretero-reno, outros que você não sobe, o cálculo está bem ali, então o residente precisa dominar as duas vias, a anterógrada e a retrógrada. E eu acho que o grande avanço foram os aparelhos flexíveis. Precisa saber mexer bem com o uretero-reno, e vocês viram, os dois colocaram nas apresentações, o uretero-reno você sobe com ele pelo meato, ou desce com ele pela percutânea. A percutânea, realmente, o acesso é um pouco mais fácil, apesar do risco um pouco maior de sangramento, mas com a segurança da punção, da dilatação parcimoniosa, você tem um acesso de cima para baixo de todo o ureter, e para cálculos grandes, que isso dá bastante segurança, dá uma eficiência grande ao método. Então, eu acho que fica de mensagem dominar os dois, aprender a mexer com o ultrassom, e no caso em questão aqui, outra coisa a ser levantada, se o quadro é infeccioso, o paciente não está bem, uma punção guiada por ultrassom, se não subir o duplo J, você tira o paciente do processo infeccioso, melhora o quadro clínico, e daí você entra pela via que você dominar melhor, e podendo até usar as duas. Pena não ter tempo, mas na próxima apresentação do Ivan, que ele está com o caso pronto, a próxima reunião que tiver, nós vamos mostrar um caso que a gente usou as duas vias, por cima e por baixo, o fio guia passando, então isso dá bastante segurança. O Ivan, só para acabar, a reunião tem uns 1 minuto, como é que foi o caso? Maravilha, professor. Obrigado a todos aí, tanto agradeço pelo Jefferson, parabéns para ele também, pela apresentação. Para finalizar o caso, então, essa paciente, ela estava infectada, foi feito um desbloqueio endoscópico com o catéter duplo J, sem sucesso, nós tentamos, e então, dessa forma, foi passado, realizada uma punção percutânea com a agulha, e passagem do fio guia sem nenhuma dificuldade, e assim a progressão com o catéter via anterógrada. Essa paciente ficou internada durante 6 dias, já com o duplo J e em tratamento com antibiótico terapia, e após 6 dias ela apresentava um leucograma
dentro da normalidade, uma creatinina já próximo da de base, que era de 1,4, 1,5, e com uma diurese adequada em 24 horas. Neste momento, então, essa paciente estava com o quadro infeccioso resolvido e com o cálculo ureteral distal, certo? No rim transplantado. Foi proposto para ela, então, uma ureterorreno semirrígida, tentativa de passar um fio guia sem sucesso no reimplante ureteral. A parede estava realmente muito anteriorizada, não foi conseguido cateterizar mesmo com ureterorreno flexível, porque o aparelho não progredia. E aí, então, foi realizado uma punção, novamente com a agulha de Shiba, passagem do fio guia, uma dilatação metálico de Alkin e introdução da bainha com o ureterorrenoflex, ou seja, foi utilizada uma bainha de aproximadamente 11 French e a passagem do ureterorreno flexível e a fragmentação a laser distal desse cálculo. Fragmentação completa, foi mantido o catéter duplo J e programado a retirada logo após a primeira semana. Muito bom. Esse paciente veio sem queixas, assintomático, com função renal preservada, principalmente após a retirada do catéter. Muito bom, eu acho que foi um dos crossfires mais empatados, né, e muito bom, eu aprendi bastante, agradeço a todos a participação, ao Ivan, ao Jefferson, e devolvo a reunião ao professor Cássio, obrigado pela oportunidade. Muito bem, muito jóia essa reunião, um tema muito bom. Semana que vem nós estamos de volta aí com uma nova reunião, vai ser coordenada pelo professor Wagner, aqui pela nossa grade de escala, e eu gostaria de fazer aqui uma menção especial aqui, a equipe do professor Cláudio Borges, que é egresso aqui do nosso programa de residência médica e da pós-graduação, foi orientado pelo professor Adriano, e que me mandou uma foto, está lá com todos os seus residentes assistindo a nossa reunião. Pena que não fez pergunta, né, Cláudio? Poderia ter feito umas perguntas aí para rapidamente. Bom dia, pessoal. Bom rever todos aí, viu? Um abraço para todo mundo aí. Estamos com a turma. Um abraço, Claudio. Muito bem, então ficamos aí com essa despedida e a semana que vem voltamos. Um bom trabalho a todos aí, boa semana. Um abraço, obrigado a todos. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.